Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família rica e abundantemente. Hoje, dia 13 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16 ao 19. Mateus, capítulo 11, versículos 16 ao 19. Mas antes, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos capacitar e nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus vem falar desta geração, da geração daquele tempo, dele, dos judeus que não o aceitaram como Messias, como Salvador, os fariseus e doutores da lei que simplesmente perseguiam ele e falavam mal dele, perseguia também São João, os apóstolos, porque eles falavam a verdade, eles pregavam a verdade. E isso incomodava muitos fariseus e doutores da lei, porque eles pregavam, ensinavam para os judeus, para o povo, as leis, os profetas, mas eles mesmos não viviam. Colocavam fardos pesados nas costas daquele povo, mas eles mesmos não viviam. E Jesus foi crucificado, foi morto por inveja dos fariseus e doutores da lei, que eles tinham inveja de Cristo. Eles odiavam Cristo porque Cristo pregava a verdade, falava a verdade, né? E ali criticaram São João, porque São João ele abandonou os prazeres desse mundo, foi viver uma vida de eremita no deserto. Ali ele fazia penitência, ele vinha à oração, vivia uma vida austera em Deus. E aí eles porque ele não comia e nem bebia, ele estava com o demônio. E Jesus, que desceu da sua majestade, Verbo encarnado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo dos Santos, chamava Jesus de comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos, porque Jesus ele visitava, ele ia na casa dos cobradores de impostos e ali evangelizava aqueles homens, contava parábolas, pregava o evangelho, a boa nova, para resgatar aqueles homens, como São Mateus, seu apóstolo, né? Que abandonou tudo e o seguiu e se tornou o seu apóstolo, um dos apóstolos. E se nós formos parar para pensar direitinho, todos os apóstolos, a grande maioria eram analfabetos, semi-analfabetos, não tinha cultura, homens simples, pobres. Meus irmãos, Jesus, ele tem uma predileção pelos piores, pelos mais fracos, mais pecadores, porque ele quer confundir os mais sábios, os mais inteligentes, os mais santos, os mais poderosos. Pegue comigo. Se você tem a palavra de Deus, pegue a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 25 em diante. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, Deus os escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus os escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu para também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Cristo, em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? Ou seja, em outras palavras, todos nós cristãos que estamos na igreja, firmes, perseverando, né? Ora a gente cai, a gente reconhece, pede perdão a Deus pelos nossos pecados, se confessa com o Padre e volta para a graça de Deus. Veja, estamos perseverando na presença de Deus, no Evangelho, nos mandamentos, na missa, na Eucaristia, na adoração, na palavra de Deus, no Santo Terço. Mas se nós estamos firmes na igreja, é graça de Deus. Se hoje estou aqui pregando para você, evangelizando a palavra de Deus, é graça de Deus. Deus ele me escolheu porque eu sou o pior, um dos piores. Ele me tirou do poder das trevas e me colocou na luz, na sua presença, porque Ele quis. Porque Ele quis. E Deus ele tem uma predileção para os piores. Veja São Paulo perseguia os cristãos e mandava matar os cristãos. E veja o que Deus fez na vida de São Paulo. Tornou ele uma das colunas da igreja junto com São Pedro, um dos maiores evangelizadores da história da igreja. O que Deus fez com Santo Agostinho, que era um homem totalmente depravado, que gostava de orgia, de noitadas, teve um filho fora do casamento, e Santo Agostinho é hoje o que? Ele é doutor da igreja, um dos maiores teólogos e filósofos da história. Deus transforma a vida, meus irmãos. E Deus ele faz isso para confundir os sábios, os inteligentes, os nobres, os grandes. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Eu não posso me vangloriar nunca, porque eu sou fraco, pecador, limitado, pequenino, pó, barro. É por sua graça que estais em Jesus Cristo. É pela graça de Deus que eu estou em Jesus Cristo. E você que é cristão católico, é graça de Deus, é pela graça de Deus que você está em Jesus Cristo e na igreja de Cristo. Não é mérito nosso e nunca será mérito nosso. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Seja um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.